Meus amigos, e aqui estamos nós, né? Está acontecendo muitas coisas ao redor do mundo. Tem uma nuvem negra aí rondando a galera aí, né? Talvez nós temos a chance de uma possível guerra mundial, e não é resenha, não é exagero. A gente está parecendo que está em um ringue onde de um lado nós temos o Brasil socando imposto toda hora e do outro lado nós temos a possibilidade de uma possível guerra. Ou seja, ou a gente morre na batalha e quem sobreviver vai ter que pagar imposto de quem tá vivo e de quem tá morto, porque é assim que tá acontecendo ultimamente. Começando aqui pelo nosso índio, mostro para vocês aí nosso gráfico semanal, né? Todos os dias da semana, suas movimentações. Como vocês podem observar aí, o índice praticamente abriu e fechou na mesma região, na mesma posição, com a leve alta de 0,35%. Então, se você botar no gráfico semanal e colocar a abertura e seu fechamento, você vai observar que ele andou míseros 485 pontos. Tínhamos chance de querer se divertir um pouco mais, porém, logo no final da semana aí começou a acontecer esse ataque entre Israel e Irã e acabou atrapalhando todo o nosso rolê, onde de um lado a gente tinha um petróleo subindo muito forte, o que beneficiava a Petro, e de outro lado nós tínhamos as empresas caindo, as ações das empresas caindo. Então, automaticamente, isso deixou o índio travado. E o melhor de tudo, a gente já sabia que o mercado ia fazer esse movimento e pegamos poucas pontuações e finalizamos o nosso dia ali perfeitamente. Tudo isso por quê? Porque a gente estuda o mercado. Ou tem que estudar essa porra. Aqui é o gráfico do Doleta. O Doleta abriu puxando para baixo, mas logo se recuperou, fechou praticamente um doji também. O fechamento da semana foi com a leve queda de 0,41%, oscilando míseros 23 pontos. Se você pegar ali da abertura até o fechamento do gráfico semanal, você vai observar que ele andou míseros 23 pontos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o início do ano. Não sei se vocês vão lembrar agora, no início do ano, final do ano, onde tava todo mundo falando que o dólar ia bater 7 reais. Não, não, o dólar é 7 conto, porra. Não tem como. É muita merda, é não sei o quê. Aí a galera começou a ficar mal assombrada, o dólar 6,10 e todo mundo comprando. Vamos mandar o dinheiro para fora porque tá isso, tá aquilo. Porque no mês de junho o dólar vai estar 7 conto. E aí, estamos no mês de junho agora e o dólar está no seu menor patamar dos últimos 8 meses. E aí, meu consagrado, o que é que tá acontecendo? Por que que isso aconteceu? Só que, por mais que ele esteja baratinho, com essa questão do IOF aí, o dólar lá embaixo, eu automaticamente acredito que seja uma boa oportunidade para mandar uns quero-quero para fora, que é o que eu vou fazer. Vou mandar uns quero-quero para fora do Brasil. Se por acaso ele cair mais, eu vou aproveitar para ser feliz mais um pouquinho, né? Sem medo. Vou testar o sistema. Como eu deixei no início do vídeo, claro que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu só vou aproveitar que, por enquanto tá essa baixaria do OF aí e não aumentou de fato ainda, eu vou aproveitar, né? Vou mandar esses quero-quero para fora e ser feliz. E no futuro a gente vê qual a ideia, mas o alerta que eu faço para vocês é: cuidado com o sensacionalismo, cuidado com essa galerinha aí, gerando um certo pânico, né, um desespero. Calma, fi, olha a curva de juros, vê no futuro, faz aquele cálculozinho para ver, né, taxa over, como é que vai estar. A partir daí você toma uma decisão ou não. Não faz nada na emoção, vamos com cautela. E aqui eu mostro para vocês a diferença entre o gráfico do índice e do dólar, né? Se observar que foi uma movimentação um pouco parecida e no final fechou praticamente a mesma porra. Falando agora do Ourives, né? Essa semana o Ourives ultrapassou o euro como o segundo maior ativo de reserva global. A galera tá buscando ouro. A gente sabe que o ouro ele é um ativo de segurança. Então, quando começou a ficar na dúvida, começou a gerar problema, vamos procurar o ouro. A gente sabe que o ouro tem essa característica, né? E principalmente com essa tensão geopolítica acontecendo no ar, a galera não quer deixar o seu dinheiro espalhado. Então, pega, coloca no ativo de segurança para evitar problemas. E automaticamente a gente sabe que quando isso acontece, tem dinheiro saindo da bolsa e procurando ativos de segurança. Outra coisa bastante curiosa é que não foi só o ouro que disparou. A prata e a platina também subiram como investimentos alternativos. Ou seja, a galera está procurando tanto o ouro quanto a prata. Se você der uma olhadinha aqui nos últimos meses e nos últimos anos, o ouro e a prata se valorizou muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque a galera não está confiando no que está rolando. Então, vê esse problema, ouro. Procura o ouro e vamos ser felizes aí para poder não deixar dinheiro voando, não é isso? Falando agora de petróleo, ele teve a sua maior alta em um dia desde 2022, que foi quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. E precisamos ter uma noção das coisas. Caso o petróleo continue subindo, isso é um problema muito grave. Por que é muito grave? Se você der uma olhadinha e detalhar o porquê que a inflação nos Estados Unidos caiu, você vai observar que a maioria das coisas que puxou o mercado para baixo foi petróleo, foi energia. Por quê? Essas negociações do Trump aí com a OPEP para poder baratear o petróleo acabou melhorando um pouco a inflação.
Com essa guerra, a gente tem uma explosão no preço do petróleo. Automaticamente pode puxar novamente a inflação. E não só dos Estados Unidos, a inflação mundial. A gente sabe que o petróleo tem essa característica, ele tem esse poder e a gente precisa ficar ligado. Quando começou a ter alteração, eu estava aqui online, estava na tela do PC, e eu vi uma movimentação estranha. Eu percebi que o gráfico do petróleo deu um pipoco para cima, que eu tenho uma telinha aqui onde eu acompanho esses ativos. E aí na hora eu compartilhei com a galera da comunidade. Quando eu vi, na hora que a gente estava lá, estava subindo 11%. Subindo 11% o petróleo, e a gente já ficou ligado no que estava acontecendo, para que no outro dia a gente viesse tomar as melhores decisões baseado no que estava acontecendo, porque é assim que funciona o jogo, rapaziada. Inclusive, se você ainda não está na nossa comunidade, brevemente eu vou abrir uma oportunidade de ouro aí, vou abrir uma janela para vocês. Falando agora da China, a China segue com a mesma porra, os mesmos problemas. Eu não vou me aprofundar muito no assunto da China, até porque tá a mesma coisa. Então a declaração de exportações faz com que a deflação fique cada vez mais difícil. Eles estão sofrendo com essa questão lá. Esse cenário da China, se vocês estudar um pouquinho, vai lembrar um pouco o Japão no passado, na década de 80, de 90. O papo era bem parecido, que o Japão ia passar a economia americana porque a gente tá crescendo, não sei o que, aquela história toda. E hoje todo mundo fala o quê? Que a China vai passar a economia americana. Só que para a China é mais fácil, porque os caras têm 1 bilhão de pessoas, a economia é mais forte. Mas aí fica a pergunta, será que não vai acontecer com a China o que aconteceu com o Japão? Uma crise imobiliária? Uma crise econômica muito grave? E o Japão recentemente se recuperou dessa porra lá dos anos 90. A China está começando a passar por esse probleminha aí, ó. Deflação, muitos produtos disponíveis e poucas pessoas querendo comprar. Como eu já falei com vocês nos nossos últimos panoramas aí. A China está enviando os produtos dela pro Brasil, pro mundo todo e quer... E agora? A gente faz o que da vida, né? Você vai ali nas lojas, só tem China, Made in China. Então, tudo certo. Vamos observar os próximos capítulos aí, né? Fica esse mistério no ar. Sem contar a questão lá da mudança dos dados econômicos. Aquilo que eu já falei com vocês. Volta os panoramas aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Então, basicamente, a China, mesma porra, nada mudou. Falando agora dos Estados Unidos, né? Como vocês podem ver aí, a Paramount demitiu 3,5% dos seus funcionários por conta da crise da TV a cabo. E uma coisa bem interessante é que antigamente a gente tinha só TV a cabo, né? Aquela TV lá do cuzão que você botava a porra em cima lá da antena e tava tudo certo. Depois migrou para as telas plana, aquele negócio bonitinho, e começou a vir stream. Eu sou do tempo do DVD, rapaziada. Eu ia lá, era 5 conto, era minha felicidade. Pegava 2 filmes, né? Outro cara pegava 2, a gente assistia, depois invertia lá o filme, porra, era muito massa. Aí veio o Netflix. Aí o cara, porra, eu vou assinar a porra da Netflix pra poder ter vários filmes em um lugar só. Aí veio Paramount, aí veio Apple TV, aí veio Amazon Prime, aí veio HBO. Porra, começou a vir tanto streaming que você fala, caralho, se você quiser assistir um filme bom mesmo, você vai ter que alugar a porra toda. Então isso começou a gerar uma crise na TV a cabo. Ninguém queria mais assistir TV a cabo, não tem mais graça, porque você vai lá, você vê o filme a hora que você quer. Só que agora tem muito streaming. Eu, sendo honesto com vocês, pela quantidade de streaming que tem aí, porra, não faz sentido você assinar essa porra toda. É muito dinheiro que vai embora aí só com streaming. 1.000 conto aí você vai embora brincando aí, se você for fazer a vontade aí de assinar tudo. Tem que fazer uma seleção ali do que você quer, o que você não quer. Só que, né, futuramente, quem sabe você não pode mudar. Até porque eu vejo muitas pessoas reclamando também, né? Falando, porra, vou ter que assinar tudo pra assistir. Aí chega um carinha lá com aquela TV lá, com box, que tem tudo. Aí chega um golpista lá que faz a pirataria, porra, tá um negócio de maluco. Sei que com isso, né, a Paramount demitiu essa galera aí, mas vamos esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer nessa questão dos streams aí. Essa semana temos reunião do Fed. O Trump tá bolado com o Jerome, falou, porra, esse cara é lá, ele cabeça dura demais. Trump quer que corte os juros o quanto antes, ele quer acelerar ao máximo a economia americana, só que essa alta do petróleo pode acabar atrapalhando todo o rolê lá do Jerome, pode acabar atrapalhando os planos do Fed pro futuro. A depender de como fique essa questão dessa guerra aí, então temos que esperar para ver os próximos capítulos. A economia americana tá estável por enquanto, né? Como vocês podem ver aí, a inflação essa semana veio mais baixo, veio 12,4 e levemente abaixo do esperado. A confiança do consumidor também deu uma melhorada com toda essa baixaria das tarifas aí. A galera ficou com medo, mas logo já tá voltando ao normal. Também com esse possível acordo entre China e Estados Unidos, a galera pode começar a ficar mais de boa. E o Trump quer fechar esse acordo essa semana, ele quer agilizar o trabalho em quanto antes. Só que precisamos entender uma coisinha aqui. A economia da China, ela tá pedalando em uma bicicleta na ladeira. Ou seja, se parar de pedalar, a porra volta tudo e já sabe, né? Ela não pode parar. E a economia americana, que poderia tomar um baque muito grande por conta das tarifas, que é o que todo mundo achou, recessão, não sei o que, tá de boa. Tá conseguindo se segurar, tá indo de boa. Todo mundo esperava o quê? Alta na economia chinesa e uma queda na americana. Só que a porra virou. Ou seja, rapaziada, o bagulho é louco. O negócio não é brinquedo. A economia
é algo genial. Economia política, se você estudar um pouco, você vai ver que é uma parada genial. Eu, particularmente, curto muito. Falando agora do melhor país do mundo, né? Tava ansioso pra gente falar desse país aqui. Inflação deu uma acalmada, deu uma desacelerada, o que é ótimo. Só que esse negócio da conta de luz foi na contramão da porra toda. Então, teve a conta de luz e teve o negócio do café. Isso joga a inflação acima da média. Tá melhor que o mês passado, né? Comparado aí aos últimos 12 meses, mas ainda está acima da média. A gente precisa ficar atento com toda essa porra aí. Por aqui, também teremos reunião. A Selic pode ter uma alta. O mercado acredita em uma possível manutenção, ou melhor, já precificou até então uma possível manutenção. Só que o modo que o Galiplotto falou ali antes do período de silêncio é que provavelmente nós podemos ter mais uma alta de 0,25 nos juros. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente e isso pode acabar atrapalhando o rolê aí essa semana, já que será uma semana mais curta, né? Agora vamos falar aqui do assunto que tá aí rodando tudo, que é taxação. Vamos falar sobre os impostos aí. Primeiro ponto super importante desse panorama, eu acredito que seja isso aí, a respeito das taxações. E essa foto aí, rapaziada, foi eu que tirei. Eu tirei quando eu fui fazer uma visita lá em Brasília. Eu vi o Haddad conversando e o Lula, ele botou o dedo na cara e falou: você quer ver eu taxar mais alguma porra agora? Lula falou: calma, companheiro, só pega leve com a pinga, taxa o café. E aí taxou. E aí eu bati a foto bem na hora. Eu queria gravar um vídeo para poder vocês ouvir, mas felizmente não consegui. Então, meus queridos, ninguém aguenta mais. Essa é a realidade. Ninguém aguenta mais, pô. Tá todo mundo puto, todo mundo bolado. Até quem fez o L tá puto, pô. O carinha lá da dancinha do TikTok, tá? Todo mundo puto. Ou seja, ninguém aguenta mais essa quantidade de imposto que o governo vem colocando. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva rápida do que já aconteceu, por enquanto, nesse governo, só nesse último mês. Não vou nem buscar do início do ano, vou buscar aqui do último mês. Vocês vão ver que aconteceu tanta coisa que parece ter uma retrospectiva 2025. É um bagulho de maluco da porra, mas é assim que funciona, né? Então o governo começou com a questão do IOF, inofensivo, tudo bonitinho, pegou todo mundo de surpresa, valendo já no dia seguinte, ou melhor, ele queria que já tivesse valendo no dia seguinte, esperando uma arrecadação muito grande. Depois o governo recuou. O governo estava tentando recuar com algumas compensações nessa alta do IOF, com as medidas e tal. Então, ele quer substituir parte do aumento do IOF pela taxação nos investimentos e nas bets. É um negócio mal assombrado? É, mas é assim que funciona. Nossa taxação nos investimentos estão incluindo um IR de 5% em LCI, LCA, fundos imobiliários e Fiagro. E eu trouxe aqui para vocês a tabela com as prováveis mudanças, né? Tem fim da isenção para a venda de criptomoedas de até 35 mil, que era isento, uma isenção muito importante. As indústrias de cripto, essa galerinha aí, tá prevendo um risco do cliente parar de investir no Brasil e meter o pé pro exterior. Eu, particularmente, curto muito as LCs, só que esse negócio de 5%, porra, é um negócio meio complicado. Agora, pensa comigo, nos últimos anos, o governo tentou taxar fundos imobiliários. Até o Bolsonaro com Paulo Guedes, pode pesquisar aí, Bolsonaro e Paulo Guedes tentou fazer essa mesma porra, taxar essas paradinhas aí. Só que qual o problema? É que os caras não sabem chegar, pô. Os caras chegou com 20%, os caras chegou com 10%, 15%, 12% e ninguém aprovou essa porra. Só que esse governo agora é muito safo. Ele tá chegando como? Não, vamos taxar por só 5%, fiquem tranquilo. E quando isso for aceito, o que é que eles vão dizer? Porra, são só 5%, é apenas 5%, então a gente precisa aumentar a mão. Vamos arrochar contrato de dólar aí, pô, enche a mão aí. Quase esse contrato, meu irmão. Temos que recalibrar. E na minha opinião, eles querem colocar só a cabecinha. É só o que eles querem, pô. Colocar a cabecinha, por quê? Porque depois, para entrar, o resto é mais fácil, né? Para poder arrochar. A gente tem que entender uma coisa, pô. O imposto, ele não tem ombro. Não existe ombro. Não vai ter nada para impedir. Botou a cabecinha, já sabe, né? Vai entrar tudo. A cabecinha do imposto que eu tô falando. Então, se a galera aceita 5%, depois, para entrar o resto, meu amigo, é fácil. Não adianta. Se for 1%, rapaz, 20%, não, meu amigo, lá na frente os caras podem querer arrochar aí 20, 30, até 100% se os caras quiserem. Então, observem que eles começaram com IOF. Só que eles querem arrecadar 35 bi. Rapaz, e agora eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que eu fale groselha, tudo bem, mas é a minha opinião. Na minha humilde opinião, os caras já queriam chegar na porra do investimento. Só que eles falaram assim, não, arrocha o IOF aí, para poder os caras ficar bolado, para quando a gente apresentar a medida dos investimentos, ele falar que não, tá de boa. É tipo assim, ó, imagine que a gasolina era R$4. A gasolina custava 4 conto, vem o governo, da noite pro dia, R$8. Porra, quebrou as pernas do cara, pô. O cara gastava R$200 para trabalhar todo mês, agora vai gastar 400. Gastava 250, vai gastar 500. Aí começa protesto, tal, não sei o que. O governo falou o que? Não, calma. Eu vi que vocês aí estão reclamando do preço da gasosa, que a gente colocou R$8, mas tá bom, vamos colocar 5. Aí o cara falou o que? Não,
5 é melhor que 8. Só que antes essa porra era 4. Então os caras aumentam, dá aquela explosão pra todo mundo ficar puto, pra poder abaixar pro preço que ele já queria, que era 5. Tá ligado? É o que tá acontecendo. Aqui é a minha opinião. Os caras já queriam tirar nos investimentos, socou o IOF e veio com a medida original, que eles chamam de medida provisória ali, não sei o que e tal, substituição. Só que não, pô. A porra não é uma substituição. É o que ele já queria. É basicamente isso aí que eu estou acreditando, né? O setor privado já ficou bolado, já se manifestou contra todas essas medidas para a compensação do IOF, porque tá pesado para todo mundo. Na verdade, eles dizem que foi só mais um capítulo triste do governo, dessa história do governo aí, e até quem fez o L tá bolado com essa porra aqui. Só tem uma pessoa que está defendendo a porra dos impostos, que é essa safada aí, ó, a Miriam Leitão. Ela disse que nem todo aumento de imposto é ruim. É claro que é ruim, rapaziada. Todo imposto é ruim, porque esses impostos não vai ser aplicado no hospital, na escola, pro professor. Não, meu amigo, os caras querem o quê? Viajar. Os caras vão aumentar o salário, os caras vão bancar festa pra janja, é cadeira de 50 mil reais, é cama de 100 mil reais. Eu não tô dizendo que é certo ou errado, mas desde que você use o seu capital pra isso, não o nosso, porra, aí você me quebra. Então, por que o governo não vai discutir os super salários? Por que a galera que ganha 500, 700 mil por mês pra não fazer porra nenhuma, não abre mão dessa parada? Porque é difícil, né? Porque esse governo, rapaziada, é um cretino. Ele quer subir os impostos todo mês. E tem gente, igual essa safada aí, essa vagabunda, que fala que não, vamos defender que é para aumentar o imposto. Haddad tá perdendo poder. Nas últimas entrevistas, ele tá extremamente ignorante. O Lula tá perdendo a popularidade. Reza a lenda aí que baixou um espírito no Haddad, que agora ele não é mais o Haddad, ele é o Mohamed Tachad. Disse que é o cara que veio lá das Arábia para explodir aqui, bombardear todos os investimentos, ligar o foda-se em tudo, em todo mundo. Tá um negócio de louco, né? Mas a gente tem que sobreviver. Até mudou, né? Ficou bem parecido aí, gostei dessa mudança aí de roupa que ele fez e tal. Ficou legal, cara de maluco da porra, ficou parecendo ele mesmo. E aqui é só como é que eu posso dizer? Um panorama máximo, né? Um overview do nosso governo. Então, aumentou a porra do IOF. Com esse aumento do IOF, o mercado reagiu de maneira negativa e precisou recuar parcialmente. Esperava uma nova proposta, só que voltada para a porra do corte de gasto e não para socar mais impostos. Ao invés disso, foi apresentada uma proposta de arrecadação sobre os investimentos, que na minha opinião era o que os caras já queriam fazer. O mercado novamente não gostou, ficou bolado. E a Haddad está perdendo poder de articulação e a desaprovação do Lula está subindo. Não se engana com essa desaprovação do Lula. Eu esqueci de colocar aqui no meu slide, mas saiu uma matéria no Infomoney aí falando que o povo não quer Lula, mas também não quer Bolsonaro. Se for para escolher um dos dois, vai escolher Lulinha. Pesquisa aí que você vai ver o que eu tô falando. Claro que a gente sabe que tem ali as alternativas, né? Tem outras pessoas que vão se candidatar, mas não se sabe, né, rapaziada? Vai esperar? Vai dar mole? Não. Calmou, diminui. Fica ligeiro aí que esse cara aí ele é o famoso gato mestre. O Lulinha é o tal do gato mestre. Tá rolando também lá confronto, né, entre Israel e Irã. O pau tá quebrando tudo que é lado, como eu falei com vocês. De um lado tem o Brasil tocando fura-se, do outro lado a gente tem Israel e Irã aí querendo se matar. É um bagulho louco da porra. Israel fez um ataque para destruir os programas nucleares do Irã, porque o Irã estava em fase final para construir a porra da bomba, faltando bem pouquinho. Israel destruiu parte dos programas nucleares, matou uma liderança lá importante, porra, tocou fura-se lá, rapaziada. E para quem não sabe, Israel fica longe do Irã. É muito complicado fazer esse tipo de ataque, porque eles precisam passar por cima da Jordânia, tem que pular a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria. Então não é um desafio pequeno, é um bagulho difícil, não é fácil não. E a minha missão aqui não é falar geopolítica, até porque eu não sou especialista no assunto, mas eu vou deixar aqui embaixo um vídeo do professor Roque, é uma pessoa que eu acompanho, gosto muito, onde ele explica perfeitamente essa questão aqui da geopolítica. Mas caso o Irã conseguisse terminar o projeto das bombas nucleares, eles iriam atacar Israel. Baseado em que você está falando isso? Baseado no que os próprios caras falaram, pô. Então, desde 2000, se você der uma pesquisadinha aí, os caras já queriam varrer Israel do mapa. Os caras falavam, não, vamos varrer Israel do mapa. E atualmente os caras continuam com essa ideia. Então, se os caras falam que vai varrer Israel do mapa e tá construindo uma bomba nuclear, é só juntar o útil com o agradável, né? É tipo um cara falar, eu vou lhe matar, vou ali em casa e volto. Porra, você não vai esperar um cara voltar, né? Ou você desenrola um primeiro que ele, ou você mete o pé, que você não vai ficar dando sopa. Muita gente ficou ali acusando, pensando, especulando, né? Que os americanos sabiam, os ingleses sabiam, os franceses sabiam. Eu acho que estava todo mundo sabendo. Tanto que o Trump veio depois e falou que o ataque ao Irã foi maravilhoso, foi bem sucedido, ficou feliz, meio que comemorando isso que aconteceu. Só que se os caras falassem, não, a gente sabia e a gente apoiou Israel. Porra, o Irã podia fazer um ataque lá, né? Mandar um homem-bomba, alguma porra lá, explodir alguma porra lá, quebrar alguma coisa. E já sabe a merda que não ia acontecer. Então, ninguém quer que o Irã tenha a bomba nuclear. Então, o safamento fez o quê?
Israel, porra, o cara é seu inimigo, pô. O cara falou que vai lhe matar. O que é que você precisa pra você fazer esse ataque? Inclusive, a própria Arábia Saudita, né? Que é inimigo histórico ali do Irã. Não é fácil, é um bagulho de louco, mas é assim que funciona o game, rapaziada. Aqui eu faço a comparação do poder bélico do Irã e de Israel. O Irã tem mais mísseis, né? Os mísseis são mais fortes, mais maiores, sei que eu posso dizer assim, gigantes. Eles têm usado esses mísseis para atingir Israel, porém a força aérea de Israel é muito forte. Só que comparando arsenal com arsenal, o Irã tem um poder bélico muito maior. Ah, mas o Israel ele tem apoio lá. Mas o que vale é o que está escrito. O que vale é o que ele pode contar na hora da alteração, que é justamente esses números aí. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, né? Vocês que são bons em matemática, essas coisas aí. Qual é mais rápido? 1000 homens nadando em alto mar ou um cavalo em terra? Respondam aí para mim, por favor, que eu tô meio na dúvida. O Irã, ele é até mais forte belicamente que Israel. Só que ele não consegue chegar até Israel. Porque ele não consegue atravessar com essa quantidade de tanques, esses veículos, no meio do deserto ali, pô. Até porque ele vai passar por inimigos. Até ele chegar em Israel, já morreu todo mundo, já foi bombardeado tudo. É por isso que eles ficam essa guerra de mísseis, né? Um joga míssil no outro, aí fica essa baixaria aí. Qualquer um deles que tentar passar por esses territórios vai caçar uma guerra com outro país. E uma coisa que eu tava pensando, como eu falei com vocês, né? Esse ano parece que nós temos 25 meses, nós estamos em junho, mas parece que já aconteceram tantas coisas que eu fiquei, caralho, já dá pra fazer uma retrospectiva 2025, velho. Já dá pra fazer. A gente tá no meio do ano e se você fizer uma retrospectiva, você vai ver o tanto de coisa que aconteceu. A gente teve tarifa do Donald Trump. A gente teve desconfiança de recessão nos Estados Unidos. Estados Unidos e China. Guerras pelo mundo. No Brasil, inflação acima do teto. O governo adotando medidas aí populistas para poder recuperar a porra da popularidade, gastando dinheiro com uma porra. Taxação para todos os lados. O morrão de taxar de tá aí tocando foda-se. Então, tá um bagulho de louco, rapaziada. Dá para fazer já uma retrospectiva 2025, analisando todos os pontos que aconteceu. E aqui chegamos nas observações da semana. A primeira coisa que a gente tem que estar ligado essa semana, super quarta, decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Reino Unido e outros países que eu nem coloquei. Então, quarta-feira vai ser literalmente a super quarta. Se vocês vierem aqui no site da CME, vocês vão observar que para quarta-feira, os investidores já estão precificando praticamente com 100% de certeza uma manutenção na taxa de juros nos Estados Unidos. Então, se a gente já sabe que vai ser manutenção, se por um acaso vier um número acima ou abaixo disso, fique esperto que o mercado vai reagir de maneira ignorante. É uma alta ou uma baixa daquele jeito. Fique esperto com essa porra aqui. Então, até então, o mercado americano está previsto o quê? Manutenção nos juros. Aqui no Brasil, se você der uma olhadinha no site do Banco Central, nossa Selic está 14,75. Se vocês olharem o último boletim Focus, ou melhor, os últimos boletins, vocês vão observar que até o final do ano o mercado está precificando a Selic até 15%. Se a gente olhar agora para a curva de juros para a próxima reunião, o mercado está precificando uma manutenção. Como vocês podem ver aqui, ó, os próximos meses, ó, 14,75, 7,8, tá vendo? Ou seja, o mercado praticamente já está precificando que essa próxima reunião agora vai ser manutenção. É claro que, a gente tem aí 2 dias para o mercado se ajustar. Se por um acaso o mercado perceber que não é manutenção e vai ser um aumento, grande chance desse mercado dar uma puxada violenta aí, especificamente para baixo, né? Para ajuste, para precificação desse juros aqui. É o que vai acontecer? Não sei, é especulação. Mas se por um acaso em algum dia você vê o mercado seguindo a super tendência sem saber o porquê, pronto, você já sabe que é isso aqui. O Sacaninha falou lá que era o quê? Ajuste. Os caras estão ajustando a posição junto com o Julius. Se de fato for confirmado o aumento de 0,25% agora nesse mês, o mercado sangra, velho. O mercado sangra porque a gente já precificou praticamente 14,75 para os próximos 2 meses. É ver o que é que vai acontecer aí para ver se de fato isso vai se confirmar ou não, né? Assistimos aí os próximos capítulos. Essa semana nós também teremos dados de inflação, como IGPM, IGP-10, IGPCS, tudo isso aí que você já sabe. Então a gente vai ter essas publicações. Nos extensos nós teremos vendas no varejo e produção industrial. Não podemos esquecer que na quarta-feira nós também temos a rolagem do índice. Automaticamente vai ter aquela troca de contrato ali no índice. E outra coisa, não podemos esquecer que a semana é uma semana curta, é uma semana reduzida. Por quê? Na quinta-feira é feriado no Brasil. É um feriado religioso celebrado pela Igreja Católica para honrar a Eucaristia. É o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Esse feriado automaticamente não tem uma data fixa, até porque ele é celebrado 60 dias depois da Páscoa. Então, rapaziada, é ficar esperto que a semana praticamente é até quarta-feira.
Na quinta-feira, nós também não podemos esquecer que é feriado nos Estados Unidos. É o feriado do Dia da Emancipação ou Dia da Liberdade, onde comemora o fim da escravidão no país. Ou seja, quinta-feira é bolsa fechada no Brasil e nos Estados Unidos. E sexta-feira, geralmente, é o dia que a galera faz o quê? Enforca, né? Então, na sexta-feira podemos ter liquidez reduzida, o mercado um pouco mais travado. Eu, particularmente, não vou operar na sexta-feira, vou emendar um feriadaço aí, vou operar até quarta-feira, depois só volto pro gráfico na outra quarta, vou tirar uma semana para descansar. Como vocês sabem, aqui no Nordeste a cultura do São João é muito forte, o mercado funciona normalmente dia 23, dia 24, porém aqui no Nordeste é feriado. O Nordeste todo celebra o São João e, na minha opinião, é a melhor época do ano. E se você é do Nordeste, você sabe que essa época do São João pra gente aqui é muito feliz, né? Então automaticamente eu vou aproveitar que é feriado na quinta-feira no Brasil, na sexta mercado com baixa liquidez e vou curtir ali na segunda e na terça. Não se preocupem que eu vou mandar o link da sala caso vocês forem operar e quiserem operar todo mundo junto. Manda o link, você se diverte. Na quarta-feira a gente vê aí o que foi que aconteceu com esse mercado. Beleza, meus queridões? Partindo aqui já para nossa agenda da semana com as informações previstas. Uma coisa que eu já falei para minha galera, eu vou repetir aqui. Fique esperto que o mercado não está precificando no exato momento as notícias. Ele está esperando a notícia sair e está trabalhando mais com as break news. Ou seja, Haddad fala alguma coisa, Lula fala alguma coisa, o mercado precifica na hora. Agora vem um dado importante, ele está esperando ali uma movimentação para poder precificar. Isso aconteceu nessa última semana. Isso tem acontecido nos últimos tempos. Automaticamente a gente já está esperto com isso, né? Fica ligeiro com esse mercado, rapaziada. O mercado não é videogame. Ou vocês têm que estudar, ué. Segunda-feira a gente tem aqui no Brasil o IPCS e o IGP-10, que são dados de inflação. 8h25 tem ali o nosso Banco Central, tocando foda-se com o relatório Focus. Vamos ver aí qual é a previsão até o fim do ano. 9 horas, notícia muito importante. Nós temos o IBCBR, que é um índice de atividade econômica. Como vocês sabem, o IBCBR é uma prévia do nosso PIB, então já liga o nosso alerta aí. Por isso que ela está de vermelho. E esse tipo de notícia na abertura, automaticamente, fica ligeiro que movimenta bastante ali. 15 horas, temos balança comercial na segunda-feira e só. Na terça, nós temos IPC, vendas no varejo nos Estados Unidos, o que é muito importante. O FGV, que é o monitor do PIB, e produção industrial nos States. Outra coisa que não podemos esquecer é que na terça-feira dá início a reunião do Copom e do Fed. Automaticamente a decisão só vai sair na quarta-feira, mas é na terça-feira que a galera começa ali a se reunir, a falar as baixarias que eles querem falar, né? Quarta-feira a gente tem aí o IGPM, que é também a inflação. Uma coisa bem interessante que eu marquei de amarelo aí é que os pedidos de auxílio-desemprego geralmente saem toda quinta-feira, mas devido ao feriado nos Estados Unidos, ele vai ser antecipado, ele vai ser trazido para quarta-feira. E 2h30 temos ali fluxo cambial. Depois, 3 horas, temos ali o Banco Central falando a política monetária, o Fed vai dizer se cortou, se não cortou a decisão da taxa de juros. 3h30 nós temos discurso do Jerome, ele vai dizer se cortou, o porquê cortou, se foi manutenção, por que foi manutenção, e nesse horário o mercado vai movimentar, não na hora da publicação da notícia, até porque, como eu falei, se vier os dados da maneira que está sendo esperada, ninguém vai querer saber, já tá no preço. Mas o que esse cara falar, a maneira que ele está vendo os Estados Unidos, automaticamente é importante e o mercado vai reagir nesse horário. E 18h30 a gente tem ali o nosso Copom, né, falando como é que tá a nossa Selic, se vai aumentar ou não, qual a ideia dessa bagaceira aí, beleza? Quinta-feira feriado e na sexta-feira só tem notícia 9h30 lá nos States, nada a fazer. Mercado não é brinquedo, o mercado tá mal assombrado, rapaziada. Cautela essa semana, não precisa encher a mão. Estamos na metade do mês agora, estamos na metade do ano. E aí eu te pergunto, o que é que você fez na sua vida, mano? Estamos na metade do ano, você fez tanta promessa lá em janeiro, né? Falou tanta porra, mentiu pra você mesmo, mentiu pras pessoas que você conhece e você não atingiu os seus objetivos. E agora? Isso faz de você o quê? Uma pessoa indisciplinada? Uma pessoa mentirosa? Uma pessoa que... Mentirosa é muito pesado, vamos dizer assim. Uma pessoa que falta com a verdade, né? Pra ficar menos pior. Então, começa a analisar aí, meu querido. Se a gente tá no meio do mês e você tá aí aloprando, a gente tá no meio do ano. Isso prova que você não fez porra nenhuma daquilo que você falou, não é isso? Fique esperto, meu consagrado. Fique esperto que daqui a pouco é dezembro. E aí você tá dezembro, não aproveitou o ano, não fez porra nenhuma, tá com dinheiro vazio, perdeu dinheiro no mercado e tá puto. Tá puto com você mesmo, né? Porque o mercado não é isso, o mercado é manipulado. Não, meu consagrado, calmou. Vamos estudar. Dá tempo ainda, você tem 6 meses, pensa comigo, 6 meses, são 6 meses, nesses 6 meses, né, vamos para ficar fácil, você tem um semestre, com esse um semestre você precisa de um ativo, um computador e uma estratégia. Se você aplicar isso em 6 meses, a probabilidade de você ficar bom e melhorar aquilo que você já faz é gigante, velho. Então continua, estuda nesses 6 meses aí, foca uma parada só e vai-se embora.
Fechou, meus queridos? Temos aqui a indicação da semana. Essa indicação da semana é um filme que eu tenho um carinho especial. Foi ali o filme que abriu a minha visão para eu estudar macroeconomia e entender um pouco da história, como é que as coisas acontecem. Foi um filme que eu aprendi quando eu fiz o curso do Frajola, que ele indicou e eu assisti e, porra, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, eu indico esse filme pra galera que vem fazer a minha mentoria, que é pra você entender um pouquinho ali do cenário que você tá entrando. É claro que não podemos confiar 100% no filme, mas o filme ele é baseado em uma entrevista e se você quiser, no YouTube, essa entrevista está disponível com o Gustavinho lá, né? O Gustavinho vai pagar todos os macetes, que é esse aqui, o real, o plano por trás da história. Esse filme aqui pra mim é genial, claro que esconde muita coisa da verdade, mas em compensação te dá um alerta, te dá um estalo para você fazer alguma coisa. Beleza, meus queridos? Então, mais tarde, para quem entrar na nossa comunidade, eu vou colocar as marcações e a direção que o mercado pode seguir a depender dos acontecimentos amanhã no grupo do Profit. É só você olhar lá que vai chegar a notificação, copia, cola e vamos ser felizes. See you tomorrow, Merry Christian, viva São João, cautela nesse mercado, qualquer coisa me percure, sabe que eu tô aqui para ajudar todos vocês. Big beijo e é nóis.